Olá, estamos de volta para mais uma aula aqui do canal de mentoria. E agora, verão aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, um calorão, nada melhor do que a gente se hidratar, ficar bem fresquinho, mas nunca deixando o direito de lado, nunca deixando os estudos. E hoje, final de ano, queria dar uma dica muito importante para que você comece bem o seu ano de 2024. São duas questões muito básicas que parecem perguntas simples, mas a gente vê que na prática existem muitas dúvidas dos advogados em responder e em lidar com os clientes. São elas: o que fazer quando o cliente pede desconto? E a outra dúvida é: o que fazer com o cliente caloteiro? Bem, gente, levando em consideração essas duas perguntas, a gente precisa entender a nossa realidade financeira, a realidade financeira do nosso país, da onde vivemos. E é óbvio que todos passamos por algumas dificuldades financeiras, né? Nada mais justo, eu não me oponho ao parcelamento dos honorários contratuais. Você pode fazer um honorário e você parcelar em 2, 3, 4, 5 vezes, depende do caso, depende da demanda, depende do tempo que vai levar essa sua ação ou esse seu procedimento extrajudicial. Então sim, é possível você parcelar. Mas eu dou essa dica e ao mesmo tempo eu já falo de uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que na prática vocês esquecem de dar a devida atenção, que é o ideal, redigir o ideal contrato de honorários. Seu contrato de honorários é tudo, gente, porque é ali que você coloca as cláusulas, as condições, que você torna ele um título executivo líquido e exigível, né? Porque a gente sabe que o nosso contrato de honorários é um título executivo, mas será que você coloca ele de uma maneira que seja exequível? Será que ele é líquido, como a lei determina que tem que ser? Então, muita atenção. O problema não é em você parcelar os seus honorários. O problema é como você faz isso, como você ajusta isso com o seu cliente. E daí a importância de ter, sim, um contrato de honorários muito bem redigido. Então, quanto o seu cliente pede o desconto, o que fazer? Bem, eu não costumo conceder descontos. Apesar de entender que muitas vezes quando o cliente pede o desconto, ele não está obrigatoriamente desvalorizando o seu trabalho. Muitas vezes ele pede desconto porque ele não consegue pagar à vista ou parcelado em 2, 3 vezes aqueles honorários. Então, o mais importante, gente, é a gente sempre se aproximar do nosso cliente e buscar entender por que ele está pedindo aquele desconto. Será que você conseguiu passar para ele a importância de todo o seu trabalho, detalhar todo o trabalho que você vai ter, toda a demanda, todo o tempo? Se você conseguiu passar isso, se ele entendeu a necessidade do seu trabalho, a importância do seu trabalho, é importante entender o porquê dele estar pedindo desconto. E muitas vezes é por ele não conseguir pagar de maneira à vista. Se esse for o caso, eu aconselho você a fazer sim o parcelamento. Talvez você tenha incluído um parcelamento de 2 vezes ou 3 vezes. Que tal você colocar na proposta alguns parcelamentos a mais? Principalmente se tratar de demanda judicial. A gente sabe que uma ação judicial, ainda que no JEC, não vai levar menos de 6 meses, 8 meses. Então você pode sim, dentro desse prazo estimado do seu procedimento judicial, fazer as devidas parcelas, né? A outra dúvida, o outro questionamento é: o que fazer com o cliente caloteiro? Gente, é preciso cobrar, não podemos deixar para lá, é o nosso trabalho, é o nosso direito, né? Então assim, seja R$100, 200, R$300, sim, vamos cobrar. Começamos com a notificação extrajudicial, lembrando aquele cliente do seu direito, lembrando que você, de tudo que foi feito. Para isso, mais uma vez, eu retomo a questão da importância do contrato de honorários estar bem redigido. O seu cliente precisa entender todas as etapas que ficaram marcadas para você fazer, que ficaram lá no contrato. Tudo que você já fez, tudo que não fez, o que você ainda não fez, qual o percentual desses honorários. Então, tudo isso deve ser estipulado já no seu contrato, tá, gente? Para você evitar problemas futuros. Passada essa parte, é feita sim a notificação, você vai passar para ele a planilha do que efetivamente ele te deve. E se não tiver outra alternativa, sim, você deve ingressar com uma ação judicial de cobrança. Você pode entrar ou com uma ação judicial de cobrança ou passar direto para execução.
tudo vai depender, mais uma vez, de como está o seu contrato de honorários. Então, eu quero que vocês percebam aqui que várias coisas, vários desdobramentos da nossa ação, da nossa profissão, começa com o nosso contrato de honorários. Então, assim, vamos prestar muita atenção no nosso contrato e vamos tentar ter mais calma, vamos tentar analisar com mais transparência, mais cautela os nossos contratos. E respondendo essas perguntas, sim, totalmente possível a gente parcelar, a gente conceder um tempo maior, mas evitando desconto, porque se você colocou um valor ali, aquele valor já é o valor que você calculou para os seus custos, para o seu lucro, levando em consideração a competência, o réu, o tempo de demanda, a dificuldade daquela demanda. E sim, em caso de cliente caloteiro, gente, vamos cobrar. Não tem alternativa senão fazer a devida cobrança. Então ficamos aqui com essa aula mais extrovertida, com algumas dicas importantes para você começar o seu 2024 bem, tinindo, super por dentro de tudo e fazendo novos contratos, fazendo novos contratos de honorários, fechando novos contratos, né? É isso aí, gente. Obrigada e até a próxima.